E hoje, o primeiro filme da nova geração no cinema, Star Trek Generations. Podia ser melhor. Muito bem, pessoal, estamos aqui com a mesa original do programa Podia Ser Melhor, cujo um dos criadores, Ivo Heinz, está aqui, participou do primeiro e está participando agora, inclusive o nome do programa ele que deu, ele que batizou. Então, Ivão, seja bem-vindo ao Podia Ser Melhor. E aí, Fê, vamos dividir do mesmo esquema? O que você acha que funcionou? Como sempre, a gente vai falar cada um aqui, o que gostou, o que não gostou, e depois cada um dá uma ideia e a gente debate. Então, vamos começar com o Ivo, que já faz alguns anos que não está nesse programa. Ivo, o que você gostou do Star Trek Generations, o famoso filme que uniu Kirk e Picard? Bom, em primeiro lugar, porque foi uma obra no cinema. Eu também tinha uma expectativa enorme porque ia fazer o link de gerações, né? Era uma coisa que os fãs falavam, estava acabando o Next, né? Estava acabando na televisão, TV. Eles já tinham aquele projeto, aquele boato, vai para o cinema, realmente eu passar o bastão. Então tinha muita expectativa, achei legal, puta que legal, aparece o que então. O que eu não gostei? No geral, não gostei do filme. Eu lembro que a gente foi ver. A gente foi ver no Commodore ainda, Luiz. Provavelmente. Aí eu lembro que acabou o filme, Cristiano, eu, você, um olhando pra cara do outro, do tipo, gente, foi um episódio. Tá, pra falar o quê? Pra falar que o Kirk conversou com o Picard. Não teve, assim, eu falei, tá, mas é um filme pra cinema. Um episódio eu entendo que ele vai ser mais limitado, que ele não vai ter um roteiro muito abrangente, senão você tem que quebrar em arcos. Agora, filme para o cinema, a minha régua é muito mais alta, e na época que eu saí, foi só isso, historinha pequenininha, para quem viu A Ilha de Khan, para quem viu Star Trek 4, e era um mau sinal, né, que depois eram os filmes da nova geração. Nenhum, achei que chegou perto lá. Da primeira geração. Só pra falar, o que eu me lembro, e eu não estava lá, mas eu lembro que todo mundo comentou, foi que sim, vocês fecharam o Cine Comodoro, e foi uma coisa absurda de gente que foi pra assistir. Lotou, o Comodoro cabia cerca de 1.000 pessoas, lotou. Eu lembro dessas histórias. Se alguém tiver alguma foto, me manda. O Miguel deve ter, Luiz, falar com o Miguel. E você, o que você gosta desse filme? Olha, eu vou ser honesto, tá? Eu assisti o episódio ontem, eu assisti Generations ontem, tá? Estou muito feliz por ter assistido Generations ontem. A minha impressão do filme é igual a do Ivo. Ele achou que era um filme de cinema. Para mim, não era um filme de cinema, porque era uma história para um episódio de 2 partes na televisão, tá? Foi um episódiozinho, micho. História fraquinha, tá? E mais, o que me irritou demais naquele filme, eu saí muito revoltado, foi a morte do Kirk naquela ponte ridícula com aquele Soran, que é um vilão meia boca de 2ª categoria, entendeu? Então... Eu adorei que eu perguntei pros dois o que vocês gostaram do filme e os dois meteram pau no filme. Não, pera. Quanto tempo que você não via Generations? Pera. Você lembra a última Eu não vez vi a que você Generations desde quando foi lançado. Sério? Segunda vez que você viu? Segunda vez. Agora, vamos lá. Eu dei essa introdução porque eu, de verdade, desde 95, né? É um 94. filme... 94. Que é um filme que na minha cabeça eu tinha raiva dele. Raiva e muita raiva, tá? Eu assisti ontem, tá? O episódio tem 1h e 55 minutos. 1h e 55, tá bom? Você pega os primeiros 20 minutos do filme, são ótimos. Porque você vai ver o Kirk, você vai ver o Chekhov, você vai ver o Scott. O amigo do Ferris Bueller, que é o capitão. Exatamente. Muito fraquinho aquele capitão. Mas eles estavam lá estreando a Enterprise B, linda, luxuosa. Aquela abertura onde a champanhe Dom Perignon vem pelo espaço, bate na nave, estoura. Cara, impecável. Eu assisti, juro, foram 20 minutos só com aquela história
E o Kirk lá como capitão, quer dizer, ele não podia assumir porque tinha um capitão em comando, se segurando na cadeira para não falar, pô, você tá errado, só pelo olhar. O Shatner trabalha muito, cara. Só pelo olhar você via o que o Kirk queria fazer. Ele e no estava final incomodado. ele estava incomodado, né? Ele falou, putz, esse capitão é muito verde. E no final ele salva a pátria, entregando a vida para salvar a Enterprise B. Posso fazer um comentário? Essa cena que o Kirk pega aquele negócio para carregar o defletor, aquele negócio que ele pega está no Brasil, é do Sidney Tricarico, está no Brasil, ele comprou no leilão. Eu e ele fomos para os Estados Unidos juntos, levando aquilo na mala e entregamos na mão do Shatner para ele autografar. Então isso está autografado. O próprio real do filme está no Brasil, em São Paulo, e foi autografado pelo William Shatner. Olha o momento da morte do personagem Kirk. Então, olha que coisa interessante. Bom, corta, passa aí quase 70 anos, alguma coisa do gênero, 75 anos. Vamos para o próximo plot, que dura também em torno de 20 minutos, que é a apresentação do pessoal Eu acho que é mais, hein? É, talvez mais. Bem O mais, eu pessoal acho que é a maior parte do filme. Não, mas é o pessoal da nova geração, eles estão promovendo o Worf, eles estão numa fragata, né, num navio, num barquinho. É toda uma história apresentando os caras que funciona muito bem. O Worf caindo na água, o Data começando a tentar entender de novo o que é sentimento. Muito lindo, e depois de quase 20 minutos, esse plot é semi-cortado com a notícia que o Picard recebe da morte do sobrinho. Do irmão do sobrinho, que pega fogo. Do René, lá na- do René, a morte Picard do e o sobrinho. irmão. O irmão Roberto. também morreu, Roberto Roberto e o sobrinho. morreu. Que corta a cena no holodeck de forma fantástica. Tá? Aí nós vamos para outro plot, que é o Picard, Mal, eles resgatando o Soran. Sim, aí a da gente nave. chega em Amargosa, A gente chega em Armagor, tem todo agora uma discussão para ver o que o Soran lá está tentando fazer, o que ele está bolando. Aí vem a Gaina, você vê a Gaina nessa história. Muito bem, Picard descobre, que aí a maior parte do filme, descobre que o Soran, junto com a ajuda da Gaina, quer pegar aquela onda Nexus, que aí o Nexus já apareceu na história, ele quer voltar pro Nexus. Entendeu? O Soran é o Aurian, como a Gaina. É o Aurian. Ele era da Tanto mesma... é que ele convence Nossa. o Picard no Isso meio é pra da lembrar. cena. Ator brilhante, laranja mecânica, né? Não, o ator é brilhante. O Picard tem cenas e falas muito boas com ele, e ele convence o Picard com aquele controle que a Gaina tinha, né? Fala, eu preciso voltar pro planeta e tal. O Picard deixa. O Picard tava putaço com ele. Não ia deixar. Muito bem. E aí, gente, o episódio vai bem. Até 1h40. Cara, eu tô falando sério. Eu tava sem emoção. Tava assistindo para analisar o episódio. Até 1h40 funciona bem. Aí, o que acontece? Tem aquele problema com a nave, com a Enterprise, que é destruída. O Picard entra no Nexus. E vai conversar de novo com a Gaina. Aí começa mais uma Enterprise destruída. Não, aí né? começa Mais a uma. idiotice, porque aí o que ele quer? Ele quer encontrar o Kirk, né, que a Gaina dá ideia, para ajudar eles a saírem do Nexus. Aí o filme se perde. Até 1h40 o filme vai bem. Os últimos 15 minutos destrói o filme, destrói. Então, a minha crítica, o que eu acho do filme de coisa positiva? Assista ele até 1h40 de forma perfeita e brilhante. Depois ele se autodestrói completamente. Quer dizer que o filme não fecha, o filme não consegue fecha, fechar. cara. O filme não fecha. Eu vou discutir o que eu não gostei, mas são apenas... Eu até melhoraria umas coisinhas nesse período de 1h40. Deixaria ele um pouco mais rápido. Mas os últimos 15 minutos é o que pega nesse filme, que não é ruim. Eu vou falar pra vocês que o que realmente funciona nesse filme pra mim é todas as cenas que você tem o Patrick e o Shatner interagindo entre eles. Porque eu acho que os dois estão ótimos. Não tô falando que o plot é bom, que o motivo é bom, não tô falando isso. Tô falando o Shatner e o Patrick juntos em tela estão brilhantes. Eles estão interpretando ali, pra mim,
Aquele, pra mim, deveria ser o filme inteiro. Ótimo, e os diálogos são bons, Porque inclusive. eles me prometeram a união do Kirk e do Picard e eu tive 10 minutos disso Você no teve filme de 2 horas. 12 minutos dos dois juntos. 12. Então. Os piores 12 minutos. Quer dizer, eu concordo contigo. As falas entre eles são perfeitas. O problema é o mote, né? O porquê que eles se uniram. Isso é muito ruim. De fala dos dois, eu vou lembrar agora a história da frota, como numa convenção, você e o Sérgio Figueiredo leram aquelas falas. Você como Picard e o Figueiredo, que era um trekker mais ainda das antigas, como Kirk. Vocês dois lendo, acho que ficou até melhor, que a gente gostou. Eu lembro que na época a gente comentou, pô, vocês falaram melhor que os dois, deve ter sido dublagem, que foi ruim, não sei o quê. Você lembra dessa história? Foi no Cinemetro, lá na Começa São João. Ô, Figa, Sérgio Figueiredo, se você assiste a gente, cara, vamos nos encontrar, vem participar aqui com a gente. A gente sente muita falta de você. O Figueiredo é ótimo. Entre em contato, vamos tentar ver vou tentar traz falar ele com ele. pro Faz tempo que eu estúdio não aqui. falo com ele também. Mas vamos lá, Ivo. O que não funciona nesse filme pra você? Bom, além do que já foi falado, tem uma coisa que eu também, rememorando o filme, ontem eu rememorei, não vi o filme inteiro, mas eu comecei a olhar umas partes. Bom, vamos falar da engenharia. Deixa eu falar então do meu departamento. Aquela hora que as irmãs Duras sequestram o Geordi LaForge e põem no implante dele, põe o negócio, gente, nós estamos no século 23, 24, 25, não ia ser tão fácil. Hoje em dia, até para você pegar um Wi-Fi não é tão fácil. E depois ele olhar para o painel, ele ia saber a frequência do escudo da Enterprise. Isso não podia. Aquilo lá é muito bobo. Se é bobo hoje, no século 20 era bobo, imagina para lá. E outra, os escudos da Enterprise, em tecnologia, eles são multidimensionais. A frequência não está dizendo a uma dimensão só. Ou seja, podia ser melhor. Podia ser muito melhor. Então aquilo não pegou. Aquilo para mim é um furo. O que eu sempre pensei é, ok, eles estão passando os escudos por causa da frequência. Troca a frequência. Para começar, os rádios militares hoje em dia, eles têm saltos de frequência. Você tem que saber o algoritmo para calcular onde está o salto de frequência. Que eu falo, isso já não funcionou na época, a gente conversou isso na época. Puta, bobo demais. Aí tá ok, a Enterprise destruiu pela segunda vez que a gente viu no episódio piloto, Encontro em Farpoint, aí vimos pela segunda vez o disco soltando. Teoricamente o disco tinha que... ok, ele estava danificado. Aí eu falei, de novo uma Enterprise sendo destruída, vai aparecer uma Enterprise... E não deixa a Diana dirigir, né? Não deixa. Então aquilo, assim, a destruição da Enterprise eu achei meio sem sentido, porque eu acho a D a mais bonita das Enterprise até hoje. Você também concorda? Eu gosto mais dessa aqui, ó. Eu adoro essa. Essa pra mim é a preferida do coração. Mas óbvio que a Enterprise D dá de 20. Ela é muito mais funcional, ela é muito mais em tudo. Eu acho que ela assim, todas eu gosto, mas ela é muito mais. Aí, pô, sabe, não é uma coisa que pegou, assim, achei que foi meio, quer dizer que pro próximo filme você vai botar uma outra Enterprise. Sabe, de novo, é cinema. Tem que mas ser aí muito é pra mais vender isso. navinha, né? Eles precisavam vender navinha. E você, Luiz? Muito bem, vai. O que não funcionou? No plot inicial, eu não mexeria em quase nada. Quase nada. Tá? Deixaria os 15, 20 Não, minutos. eu ainda não podia ser melhor. Eu quero saber o que não funcionou. O que não funcionou, o Ivo já explorou bem. Primeiro, não tem sentido o Soran raptar o Geordi. Não tem motivo. E ainda tem uma cena que ele supostamente vai torturar o Geordi para tirar o quê? Entendeu? Não tem. Tanto é que elas perguntam lá, as irmãs Duras, o que você conseguiu dele? Eu não consegui nada. Tá? Outra coisa, se você prestar atenção nos Klingons, na ponte da nave Klingon, tá? Eles parecem uns patetas, super mal dirigidos, super mal feitos. Parecem uns bobão lá, parecem uns tontos. Quem dirigiu aquilo... Sem noção. Que mais? O chip de emoção do Data, cara, aquilo, nossa senhora, melhora aquilo, foi infantil, ele com aquele medo todo de não sei o quê, aí depois ele se acerta.
Cara, tem muita coisa ruim e é lento. Então, o que não funciona o roteiro tinha que ser um pouco mais enxuto e aumentar a velocidade de ação, tanto do Soran quanto do Picard, porque eles ficam num bate-papo imenso, às vezes no planeta ele vendo... Se você para pensar, ficou 5 a 7 minutos o Picard olhando o Soran, mexendo em nada lá, porque não tinha sentido nenhum, até lançar, brincando de apertar botão, não tinha lógica. A mesma coisa aconteceu quando ele estava com o Kirk lá, ficaram um tempão fazendo nada no meio da cena. Outra coisa, quando eles foram lá procurar a onda dentro da região do Nexus? Não, na nave, quando eles pegam... Quando eles vão na cartografia estelar. A cartografia estelar. Aquela área que nunca apareceu, bem lembrado. Que nunca apareceu, mas é bonito, velho. Não, é lindo. Então, parecia que estava no planetário, né? Planetário, eu queria lembrar planetário, mas cartografia estelar, tudo bem, a fotografia estava linda, mas a cena foi tão lenta, tão arrastada em cima da emoção do dado. Eu acho o seguinte, é enxugar esse roteiro, dá para usar o roteiro mesmo, enxugar o roteiro e mais... o Nexus, porque a turma que estava no Nexus, que incluía a Gaina e o Soran, foram parar na Enterprise B, 78 anos antes. Depois ele quer voltar e a Gaina fala, nós nunca saímos de lá. Tecnicamente... Uma parte deles. Parte deles. Tecnicamente, cara, ele fala assim, o Picard fala com o Kirk, vamos sair daqui? Vamos sair daqui. E aí eles voltam na cena do tempo sem sentido nenhum, evita ocorrer a destruição, que também não tem sentido nenhum, da estrela, e aí ele sai do Nexus. Quer dizer, ficou tão sem sentido. A ideia do Nexus é boa. E a Antônia? Totalmente. E a Antônia já estava lá. Que eu falei. Sabe? E a Antônia? Onde diabo apareceu esse Antônio? Eu assisti tudo da série Antônia, clássica. De onde veio a Antônia? Nunca vi a Antônia. Não dá pra ter falado, sei lá, a Carol Marcos? Não te custava ter colocado o nome Janice Lester? Qualquer nome da série clássica. Qualquer um. Qualquer nome. O que foi Antônia? Mas tudo bem. Eu tinha que falar isso aí também. O que não funciona pra mim, eu vou falar a verdade. Eles pegaram um monte de pequenas histórias da nova geração. O chip emocional do Data, é as Irmãs Duras, é o Picard e a família dele. Juntaram tudo, tacaram o Kirk no meio e falaram, tá aí o filme. Que merda foi essa? E olha, vamos deixar claro. Eu acho que o Shatner tá dando uma das melhores interpretações que o Kirk que ele já deu na vida. Ele também se esforçou. Eu acho que ele também acho. Então, uma das melhores interpretações. E eu só tenho, 20 minutos disso. É menos. 20 minutos disso. Isso é muito irritante. Outra coisa, aquela cena inicial, eu acho que falta mais personagem, pelo menos o Muhura. Sim. Pelo menos o Muhura. Aí é o que eu ia colocar, como podia melhorar. Bota todo mundo da série clássica. Eu acho que todo mundo, incluindo Spock e McCoy, ficaria muito cheio para uma cena rápida. Mas, e o Sulu, supostamente, capitãozão pra lá. Mas no mínimo Muhura. Tá? Talvez orçamento, né? Talvez. Eles não iam vir... 5 minutos, o cara não ia de favor, não. Ele ia querer uma grana. Então, ele tem... Agora, talvez podia ser melhor esse começo... eles discutirem mais, ter esquetes deles conversando, etc. A Uhura chegar, né? E a menina da comunicações, capitã, e ela de repente comentar, foi uma das melhores alunas da minha turma na academia. Teria sido muito interessante. Ou seja, é a passagem de bastão do tipo, a gente era uma tripulação, agora vocês estão assumindo. Fizeram isso com a filha, né? A filha do Sulu, a Demora. Sinceramente, eu gostei de ver a filha do Sulu, a Demora. Eu gostei de ver. Achei que aquela fala do Kirk, não seria uma Enterprise sem Sulu no leme, é bonita. É lindo. É lindo. Mas assim, então estamos no Podia Ser Melhor, vamos logo no Podia Ser Melhor. Então Primeira coisa, eles cortaram a cena inicial do filme, que era o Kirk pulando de paraquedas com eles no meio do deserto. Eu deixava essa porra dessa cena, porque o quanto mais Kirk, Scott e Chekhov podia ter no filme, pra que tirar? Eu também acho. Eu colocaria, na boa mesmo. E era 1 minuto, 2 minutos, não era nada que ia... Nada, aquela ia introduçãozinha de todo episódio de Star Trek, tem uma introduçãozinha de 2 minutos. Qualquer filme hoje em dia tem isso. Eu te falo mais, toda introdução de filme de James Bond 007 Exato. tem aquele comecinho cheio de ação, né? E sem falar que aquilo conversa muito bem com a jornada do Kirk. Por quê? Porque o Kirk está aposentado e se sentindo basicamente inútil.
certo? E aí a jornada do Kirk vai conversar com a jornada do Picard, que acabou de ver a família basicamente morrendo e ele sentindo que ele errou com as escolhas da vida dele. Com as opções dele. Então, as duas jornadas conversam, só que eles cortaram parte da introdução da jornada do Kirk e eles não deixam claro que o Picard está aprendendo com o Kirk que a jornada dele valeu a pena sim. Eles não deixam isso claro, eles não trabalham. Como eu falei, pra mim, o filme tinha que ser o Kirk e o Picard numa aventura juntos. Juntos. Ó, sendo mais tecnicão, né? Eu acho que eu concordo que eles 20 minutos iniciais, que é a Enterprise B e tal, eu colocaria mais gente da série clássica. No mínimo. Mais ação, mais Kirk. Eu colocaria a orelha no Tuvok, tá? Porque ele tá humano. Então o Tuvok tá lá. Mas Tuvok. É um bom plot. Agora, aquela parte que já entra a nova geração, você pode até deixar aquela brincadeirinha, aquela gracinha, tal, mas quando entra o Soran, aí você tem que acelerar aquele roteiro, você tem que dar uma motivação boa, porque o Soran quer voltar para lá matando 230 milhões de pessoas no planeta Veridian 4, em função do quê? Porque eu quero viver para sempre na ilusão? As irmãs... Holodeck, né? Você conhece o holodeck, né? Porra. As irmãs duras estão nessa história só para tirar o Riker e a turma da história. É para isso, elas estão lá para eliminar a Enterprise D, o Riker, a Troy, o Worf, tudo que o Picard tem, o Kirk. Mas não tem outra maneira. Eu vou um pouco além, vamos lá, vamos falar de estrutura patriarcal Klingon. Os Klingons são patriarcais, o Alto Conselho só tem machos. As Irmãs Duras eu sempre achei meio forçado. Eu achava ela uma boas vilãs para a nova geração. Não, mas que dentro, não deram nada dentro da estrutura Klingon, elas também não são tudo aquilo. Como que elas mantêm poder na casa não tendo um homem? Aí uma delas que tem aquele moleque lá, né? Sim, o Toral. Toral. Então, para mim gera um problema, sabe? Ok, você vai manter uma vilã mulher sem problema nenhum, mas dentro do conceito de sociedade Klingon, é muito forçado ser sempre elas. E as outras casas também que não curtiam muito o... Eu concordo não teria com uma colocado coisa. elas no filme. Eu não colocaria elas. Eu coloco um Klingon com nave decente que daria pra Você poderia ter prestar. colocado qualquer mercenáriozinho. Os Klingons estão lá porque é mais barato. Eles já têm o modelo da nave, eles já têm as cenas de briga. O filho do Capitão Clark foi morto pelo Kirk no episódio 4. Capitão Clark, lembra? Poderia ser tanta coisa. Foi aquele ator sim, tanta coisa. sim, Agora, eu concordo com você, aquela sim, sequência toda de pegar a frequência do Mínimo. Defletor, Não que tem cortar nada, aquilo. filho, Eu acho que não tem que destruir a Enterprise. Mas eu vou falar uma coisa aqui, o Data xingando sempre me diverte. Eu rio pra caramba dele. Sabe aquela hora que a nave tá indo cair, ele olha, todo mundo quieto, ele olha pra trás e fala, oh shit! Ou então quando destrói a nave dos Klingons, todo mundo ali e tal, e ele... Yes! Yes! Mas eu também achei forçado ele ter emoção nessa hora, porque depois ele resolve não usar as emoções. Então, E aí, quer dizer... Agora, vamos lá, vamos ser honestos. A cena de queda da Enterprise foi linda. A cena, você sabe como eles fizeram, né? Eles pegaram o modelo e tacaram no chão. É sério, eles colocaram a seção disco num estilingue gigante e jogaram ela contra a Terra. Por isso que a cena é linda. Não, a cena é linda, eu concordo que eu talvez não colocasse isso. Agora, vamos lá, gente, como é que a gente se livra do Nexus? Porque é uma ideia tão poderosa, que tecnicamente, se o Kirk está lá há 80 anos, ele também não ia sair falando, você quer ir embora. Entendeu? Eu quero ir embora. Aí eles voltam no tempo. De novo. Será que o tempo no Nexus correu os 80 anos? Não, ou ele com a Antônia? Em teoria não existe tempo. Só... Né? Em teoria não existe tempo. Não tem tempo, mas seja como for, eu entro lá e saio a hora que eu quero. Ele saiu do meio de uma nave estelar, no meio do espaço, foi como capturado. É que ele foi aparecer lá? Agora ele aparece no tempo que o Picard quis, falou, antes de explodir. Pra mim parece assim, vamos economizar uma grana no roteiro, aí vamos economizar uma grana na produção, volta para aquele planeta, volta naquela mesma cena, mas, só refaz. Só pra falar. Você poderia estar tendo, acabou de vir na minha cabeça, eu juro. Você poderia estar tendo toda a cena do Worf lá, o caralho a 4, e simplesmente, de repente, lá na Enterprise D, apareceu o Kirk falando, não, eu tô aqui porque você me mandou vir te avisar do que tá acontecendo.
acontecendo. E aí você ter toda uma intriga de, peraí, esse não pode ser o Kirk, ele desapareceu 80 anos atrás, e você ter o Kirk interagindo com aquelas pessoas. O Kirk tendo que provar que era Kirk. Tendo que provar, tá falando, mas que não dá, eu não posso acreditar nele. E conforme as coisas começam a acontecer, que o Kirk tá falando que vai acontecer, não confia nesse cara, sei lá, o raio, ó, esse aí e tal. E a Gaina, de saber a existência do Nexus, falando pro Picard, escuta ele. Esse cara isso é muito melhor. E outra, eu nunca mataria o Kirk. Não, isso eu não faria. Você deu um jeito de trazer finalmente o William Shatner, que estava com só 60 anos de idade. Você trouxe ele finalmente para a era da nova geração. Você podia aproveitar ele em Voyager, podia aproveitar ele em Deep e tal, e mata. Podia ser uma questão de cachê do ator. Mas o Shatner é caro. O Shatner é caro, mas ele sempre foi bom de discussão, de negócio. Ele chegaria a Ele ia puxar audiência também, né? Lógico, matar o Shatner foi coisa sem sentido. Mas aí é o problema da Era Berman. A Era Berman, de verdade, tava cagando e andando pra série clássica. Desculpa. Enterprise. Pra eles, pro Rick Berman, Star Trek era a nova geração. Sempre que tem que ter grandes cameos e tal, era a Diana em Voyager, era o Worf em Deep, era isso. Porque o pessoal da série clássica foram basicamente jogados a um episódio dos Tribos em Deep Space Nine, um episódio do Sulu em Voyager e 4 participações de atores da série clássica na nova geração. Eles tinham os atores com 40, 50, 60 anos de idade ali, podendo fazer tanta coisa e não usavam. Então isso é culpa do Berman. O Berman é muito culpado. Então vamos lá, eu fechando a minha parte, aumentaria o ritmo da ação em todos os plots, dividindo o filme em 4 plots, não destruiria a Enterprise. Agora que você jogou a sua ideia, que foi fantástica, ele meteu o Kirk dentro da Enterprise D, com função, ele conhecendo, falou, agora temos isso, temos aquilo, temos lá, e de alguma maneira brilhante resolver a questão Nexus, porque essa questão Nexus é muito complicada, é muito ruim, não tem sentido aquela resolução. Ficou tão fácil que não fica verossímil. Você falou, exato. Fernando, no episódio Relics, quando o Scott olha a Enterprise e fica olhando, aí ele quer entrar no holodeck, MCC 1701, no blood, A, B or C, que ele entra, que ele fica emocionado, aquilo emocionou a gente. Eu lembro que ele passou na convenção, o povo aplaudiu, no meio do mundo aplaudiu, lá no Comodoro. Imagina o Kirk entrando na ponte, olhando. Então, esta é a tripulação que continua honrando o nome Enterprise. Essa frase ia detonar o filme, ia falar, puta, ele ia falar, como no episódio ele vê piloto, na sala de reunião a nave dele ali na como no episódio piloto que o McCoy está lá fazendo a transmissão, que ele fala pro Data, trate esta nave como uma dama, e ela sempre te levará de volta para casa. Cara, uma frase dessas mataram. Não, mas e outra, os diálogos, como o Fernando falou, entre o Kirk e o Picard foram lindos, né? Capitão da Enterprise. Mas a dublagem ficou horrível, lembra? Quando passou a dublagem, aí você e o Figa falaram melhor. Viu? Não, aqui dublagem eu quase nunca assisto. O que eu faria, original não dá, não. O que eu faria de verdade é estender o filme para ficar mais longo, para você poder acomodar uma Uhura, um pouco mais de série clássica no começo, trazer o Kirk pro plot antes, que ele vem pro plot da nova geração faltando 10 minutos para terminar o filme, isso não faz sentido, e desperdiçar as vilões que são as irmãs Durras como capanguinha do Sauron, aquilo é horrível. Se você quer capanguinha, então não coloca personagens bons, coloca capanga. Aparece um personagem qualquer, pega um Klingon lá, o que eu falo... Filho do Capitão Clark, eu tenho raiva de Kirk, eu tenho raiva de... Elas poderiam ser vilões de um filme delas. E outra, elas poderiam ter um futuro em Deep, um futuro em Voyager. Mataram elas. Elas queriam unicamente uma bomba de trilítio. Elas queriam uma bomba. Pra se vingar. Por quê? Porque é um monte de historinhas perdidas na nova história. Elas queriam se vingar do que o Gowron fez com elas lá na 4ª temporada. Exato, simples assim. Fazer o quê? Mas, basicamente eu acho que é isso. Esse filme tem boas ideias, mas é muito mal executada, porque em algum ponto, o Braga, o Berman, o Moore, eles decidiram, isso é um filme da nova geração. Quando
era pra ser um filme do Kirk com o Picard. Sim. A hora que eles falaram, não vai ser um filme do Kirk com o Picard, vai ser um filme da nova geração, porque a gente gosta da nova geração, eles afundaram esse Afundaram o episódio e virou Afundaram. episódiozinho de Virou TV, um episódiozinho Você da falou, nova geração. Malimão é episódio duplo. Malimão, É, né? episódio duplo, não dá pra ser de cinema aqui. Nunca esqueço, eu ontem me preparando para isso, eu falei, deixa eu lembrar. Puta, eu lembro um olhando para a cara do outro, né? Foi uma pré-estreia Mas, ó, exclusiva Olha, da eu costumava Foi. falar, né, nas convenções, né, sobre os filmes da nova geração no cinema, que eles tinham cheiro de Star Trek, gosto de Star Trek, parecia com Star Trek, mas não tinha pegada. Era de Star genérico, Trek, era um né? genérico, cara. Mas ó, só pra colocar. O Picard vai dar um discurso no Kirk, o Kirk bota o Picard na hora, fala, eu já tava salvando o universo quando seu avô tava de fralda. Seu avô tava de Bota fralda. ele no lugar. Acabou. E aí depois, o Kirk falando, não deixa eles te promoverem, não deixa eles te tirarem, Foi. porque enquanto você estiver lá, você vai fazer a diferença na ponte da Enterprise. Foi legal. É lindo. É uma fala realmente muito bonita. E isso que eu acho um desperdício eles não lembrarem disso em nenhum momento da geração atual. Por quê? Porque ele ignorou o conselho do Kirk e foi ser almirante, se aposentou em Vinhedo. Por que diabo Picard saiu da ponte da Enterprise? Ele não escutou o que o Kirk falou pra ele, não? Não serviu pra nada. É, fazer o quê? Tanto que a Mas agora Janeway uma- virou almirante antes dele, né? Virou almirante antes dele. Mas fazer o quê, né? É isso, né, gente? Então, ó, curte, compartilha, comenta. Queremos saber o que você teria feito diferente. Ou se você ama esse filme e não mexeria em nada, não tem problema também. A gente tá aqui, é uma grande brincadeira, é uma grande discussão de como a gente pegaria alguma coisa que a gente acha que foi e melhoraria. Conseguimos? Não sei, fala você. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Falou, galera!